Olá, irmãos e irmãs do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. É uma alegria poder me dirigir a vocês. Eu me chamo Ailton Pinheiro, frequento a Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, em Mesquita. Participo também de reuniões no Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Nova Iguaçu, e fui, então, de forma muito gentil e carinhosa, convidado a participar do canal que vocês mantêm, realizando com vocês algumas reflexões muito breves a respeito de uma passagem muito ilustrativa de O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fundamental da codificação que tanta luz lança sobre a nossa trajetória na Terra, não é verdade? E me foi proposto, então, conduzir com vocês algumas reflexões relativas ao item 16 do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, passagem intitulada Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E nós vamos dedicar, então, os próximos minutos a refletirmos juntos acerca daquilo que o codificador propõe a partir de uma inspirada mensagem acerca da necessidade de agirmos e obrarmos como verdadeiros cristãos. Eu quero me valer do fato de que nós ainda nos encontramos muito próximos do início desse novo ano, do ano de 2021, além de tudo, um ano que sucedeu experiências dolorosas e difíceis para todos e todas nós, porque vivemos em 2020 o desafio de lidar com a pandemia que acometeu a muitos dos nossos familiares, amigos, corações queridos aos nossos corações. E o ano de 2020 foi, então, sem dúvida, um ano de muitos desafios para todos e todas nós. E ingressamos, então, neste novo ano de 2021, com uma série de expectativas, e tenho certeza que vocês, como eu, nesse momento de renovação que uma virada de ano representa nas nossas vidas, não tenho dúvida que vocês formularam de si para si mesmos um conjunto de desejos, um conjunto de aspirações e endereçaram ao universo, endereçaram aos amigos espirituais, endereçaram ao Cristo, à própria divindade, esses seus desejos. E eu gostaria de iniciar essas reflexões com vocês, pedindo a vocês para que tentassem recuperar quais foram esses desejos. Afinal, o que estabelecemos como nossas aspirações para esse ano que se inicia? E, para além disso, como uma segunda questão que eu gostaria de endereçar a vocês, para além de termos formulados esses desejos que formulamos, nós chegamos a construir de forma mais ou menos cuidadosa um projeto que nos conduza ao alcance dessas aspirações, desses desejos. Procuramos prever e mobilizar minimamente as ferramentas, os esforços que nos separam do alcance dessas aspirações. E para encerrar esse momento inicial reflexivo, a terceira questão que eu gostaria de endereçar a vocês é: de tudo isso que desejamos,
de tudo isso que talvez tenhamos procurado projetar como algo a ser realizado nesse ano que ainda há pouco iniciou-se. Quais dentre esses desejos, quais dentre esses projetos que procuramos formular, de fato dizem respeito à nossa cristianização? Será que procuramos incluir no conjunto daquilo que esperamos realizar, alcançar, obter nesse novo ano? Será que nós incluímos ali algo que diz respeito àquilo que nós, como cristãos, como estudiosos da doutrina espírita, sabemos que é razão fundamental para nos encontrarmos aqui na superfície do planeta, né? Que é o esforço de nos aproximarmos do nosso guia e modelo, o Cristo, a partir das nossas ações, a partir daquilo que temos feito, a partir do modo como temos obrado cotidianamente, como temos nos relacionado e construído o nosso dia a dia, já que, como a pandemia bem nos mostrou, a nossa experiência material ela é tão sutil, em certo sentido, ela é tão, ou pode ser tão efêmera, num instante nos encontramos aqui e dali a pouco somos convidados pela divindade a regressar à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Essa questão, portanto, se impõe. E eu proponho a vocês essa reflexão porque ela me parece um bom ponto de partida para nos debruçarmos sobre a lição contida nesse item do Evangelho que nos foi proposto como objeto de estudo. Porque é possível que muitos de nós responda a essa minha última indagação propondo algo como: Ailton, eu procurei disciplinar a minha rotina de modo a assegurar uma participação mais consistente, uma participação mais regrada, cuidadosa, às reuniões virtuais da Casa Espírita que eu frequento, o Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Então, um dos meus projetos para 2021 é garantir que eu participe de forma mais assídua desses encontros. E a questão que esse tipo de projeto suscita é: mas o Cristo imortalizou-se para nós como esse guia e modelo por ter estabelecido de si para si mesmo o propósito de ser assíduo no templo? Não quero dizer com isso que esse projeto não seja importante e não seja um passo necessário do nosso processo de cristianização. A provocação que eu quero fazer e que vou desdobrar mais adiante é no sentido de que a nossa vinculação ao templo, a nossa vinculação à casa espírita, ainda que seja uma ferramenta muito importante a esse nosso processo de cristianização, de transformação no homem de bem, na mulher de bem que desejamos ser, né? Ele não é suficiente à realização desse fim. E esse trecho do Evangelho que se encontra sob a nossa apreciação, não é, como objeto do nosso estudo, nesse nosso encontro virtual, não é? Ele é muito exemplar disso que lhes digo. Há uma passagem, não é, do Evangelho de Mateus, em que a lição cristã está expressa nos seguintes termos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai
que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. O que o Cristo espera destacar nessa passagem registrada no Evangelho de Mateus? Que a nossa vinculação ao templo, que esse nosso esforço de compreensão racional, a partir das nossas práticas cotidianas de caráter religioso, das lições que ele nos endereçou, esse esforço é legítimo, mas não é suficiente, como estou tentando nuançar aqui nessas reflexões com vocês. Muitos cristãos de hoje, meus irmãos, parecem comportar-se como os fariseus de outrora, a quem o Cristo estaria referindo-se nessa passagem como aqueles que possuem práticas exteriores supostamente bem alinhadas à necessidade de comunhão com a divindade, mas que, já naquele tempo, eram incapazes de, a partir dessas práticas exteriores, realizar um esforço de transformação íntima que, de fato, os dirigisse no propósito fundamental de estarmos aqui na superfície do planeta, que é o de tornarmos-nos homens e mulheres melhores, mais capazes de realizar o amor à divindade e o amor ao próximo como a nós mesmos. Nós que temos estudado a doutrina, temos sido convidados cotidianamente ao despertamento acerca desse desafio, que é o de obrar com o Cristo, que é o de realizar nas nossas ações, relações do dia a dia, esse propósito de estarmos verdadeiramente com o Cristo, porque nós sabemos, nós já fomos orientados nesse sentido, no sentido de que fé sem obras é fé morta. Pouco importa a louvação se essa louvação não expressa um esforço de estarmos em relação efetiva com o Cristo. E aí aqui me recordo de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele destaca que fé vem de um radical, do mesmo radical de onde deriva a palavra fidelidade. Portanto, experimentar fé em relação ao Cristo, em relação à divindade, passa por agir com fidelidade nessa relação com o Cristo, nessa relação com a divindade. Passa por não buscarmos ao Cristo, por não buscarmos a divindade de forma casual, ocasional, quando isso nos seja cômodo, quando seja necessário endereçar um pedido, endereçar, ainda que um agradecimento por algum benefício realizado nas nossas vidas. É preciso que nós sigamos fiéis ao Cristo, fiéis à divindade, fiéis às convicções que já se encontram implantadas nos nossos corações, para que estejamos expressando verdadeiramente esse esforço de fé. E aí, destacando mais uma passagem desse item que se encontra sob o nosso estudo, a nossa análise, não é? A mensagem de Simeão, psicografada em Bordeaux, em 1863, destaca: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante,
cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de se grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com suas necessidades. O quanto esse trecho, meus irmãos, da mensagem que se encontra posta como objeto do nosso estudo, ela é expressiva daquilo que temos visto cotidianamente. Irmãos e irmãs, nós mesmos, por vezes, reproduzindo trechos da mensagem evangélica, procurando exprimir oralmente alguma compreensão da mensagem cristã, mas que, em verdade, acaba por representar um esforço de acomodação dessa mensagem às nossas necessidades, desejos, aspirações propriamente materiais, convencionais, aquelas que representam, em certa medida, uma acomodação das exortações cristãs à maneira como desejamos viver as nossas vidas. E, nesse ponto, eu queria recordar uma leitura que fiz há alguns anos e que me parece muito exemplar do convite expresso nesse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, convite para estarmos sempre obrando com o Cristo, qualquer que seja o preço a ser pago nesse sentido. É um capítulo da obra de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco, a obra Vivendo com Jesus, e o título da mensagem que eu desejo destacar aqui alguns trechos, né, para ilustrar esse nosso estudo, o título da mensagem é Fidelidade e Paz. Já que estamos falando dessa necessidade de nos mantermos fiéis ao Cristo, essa necessidade de agirmos com o Cristo ao longo de toda a nossa trajetória e não de amoldarmos a mensagem cristã às necessidades nossas, convencionais, às necessidades de acomodação do Cristo aos nossos desejos momentâneos e mais imediatos. E nessa mensagem, Fidelidade e Paz, Amélia Rodrigues ela nos mostra como a figura de Tiago Maior ela é apontada pelo Cristo como o maior exemplo de fidelidade a Ele próprio. Maior exemplo de fidelidade a Ele próprio. E apenas para fazer um registro histórico breve de quem é essa figura a que me refiro, Tiago Maior. Tiago Maior foi o primeiro dentre aqueles que seguiram Cristo e seus apóstolos, o primeiro a ser martirizado em nome do Cristo. E há, nessa mensagem Fidelidade e Paz, um trecho em que Amélia destaca o seguinte: como João, Tiago confabulava em torno do porvir, do período que se acercava. E quando percebia que não estava tão próximo, recorria-lhe à jovialidade e à sabedoria para discutir como proceder até o instante da ação. É claro que pensava ser o reino pelo Cristo anunciado o que tornaria Israel o país mais ambicionado do mundo, possuidor de todos os poderes, livre, enfim, da submissão a Roma. Desde o princípio que assim pensava. E foi graças a essa ideia que sua mãe tentou interceder por ele e João, rogando ao mestre que, no momento de sua glória, colocasse-os cada um ao seu lado, assessorando-o. Mas a resposta do Senhor fora perturbadora,
e tiveram dificuldade, todos os membros da família, de entender por que ele, Cristo, perguntava se estavam dispostos a beber da sua taça de amarguras. É claro que estavam, porquanto pensavam que teriam que sorver alguma substância amarga, como era relativamente comum nas celebrações festivas. Lentamente, porém, Tiago foi se dando conta de que a taça era muito mais complexa do que pensara, e sorvê-la era dar-se em totalidade, mesmo quando o sofrimento chegasse com as tenazes de aflição. No momento terrível em que Tiago viu o amigo, o Cristo, na cruz, estertorando, tomado de pavor, ficou à distância. Depois, entretanto, com as alvíceras da ressurreição, renovou-se-lhe o entusiasmo e, por fim, compreendeu qual era o reino, qual era a taça de conteúdo amargo que era necessário sorver. Após o memorável Pentecostes, foi dominado totalmente pelo psiquismo do Cristo e saiu a divulgar a boa nova de alegria, chegando a levar a mensagem às distantes terras espanholas. Mas retornou e desafiou o contexto com o seu verbo inflamado de júbilo, provocando a ira de Herodes Agripa I, que o mandou decapitar para servir de exemplo aos demais. A sua fidelidade e exemplificação coroou, por fim, de paz e plenitude. Ele bebeu, sim, a taça de amargura até a última gota. E Amélia Rodrigues, meus irmãos, destaca nessa mensagem o papel desempenhado por esse nosso irmão, Tiago Maior, São Tiago, o apóstolo que foi o primeiro dentre os apóstolos a ser martirizado por amor ao Cristo. E Amélia Rodrigues destaca que a fidelidade de Tiago, a sua permanência no propósito de cristianização do mundo e, principalmente, de cristianização de si mesmo, foi o que o fez tornar-se esse exemplo de fidelidade. Foi o que o fez tornar-se esse símbolo maior de fé no Cristo, porque Tiago deposita num reino que estaria no porvir as razões da sua entrega ao Cristo, as razões da sua entrega que o dirigiram à difícil experiência do martírio. E nós? Quais têm sido as nossas expressões de verdadeira fé? Quais têm sido as nossas manifestações de efetiva fidelidade ao Cristo? E eu lanço a vocês essa indagação, em verdade, questionando a mim mesmo a esse respeito. Quantas vezes, ao longo desse último ano, desse difícil ano de 2020, em que nos vimos enfrentando a pandemia, em que nos vimos obrigados ao isolamento e sem a possibilidade de realizarmos, portanto, aquelas tarefas cotidianas que, em alguma medida, traziam sentido, traziam alegria, contentamento aos nossos dias. E de uma hora para outra, nos vimos compelidos ao isolamento e, mais do que isso, nos vimos experimentando a difícil experiência da separação em relação àqueles irmãos e irmãs que desencarnaram, aqueles irmãos e irmãs que foram acometidos e de quem nos vimos obrigados a permanecer apartados enquanto recuperavam-se da doença. O próprio receio de que a pandemia representasse o nosso próprio desencarne. Quantos e quantas de nós não viveram ao longo de todo esse ano de 2020 e mesmo nesse início de 2021 alguma preocupação nesse sentido? E eu não quero com isso dizer
que essas preocupações elas devem ser afastadas de nós, porque nós, como verdadeiros cristãos, não devemos nos ocupar disso. Bem pelo contrário, como cristãos, nós sabemos que essa experiência é sim difícil em si mesma, não é? No entanto, o convite, a exortação é: e como nós lidaríamos com esse desafio se de fato estivéssemos sendo capazes de manter o Cristo um pouco mais ao nosso lado e de caminhar com um pouco mais de fidelidade a Ele próprio, sabendo que a nossa trajetória na superfície do planeta é uma trajetória cercada de desafios. Desafios que não existem para nos condenar ao sofrimento, mas sim para nos convidar a esse esforço que deve ser cotidiano de transformação, de renovação. Eu diria, de burilamento do nosso ego em benefício da produção do homem novo e da mulher nova que habita como germen dentro de nós. Né? E aí, essas reflexões me fazem recordar uma outra passagem que me parece ilustrativa daquilo a respeito do que fomos convidados a refletir aqui, né, neste encontro. Uma passagem de Madre Teresa de Ávila. A literatura espírita nos conta que Madre Teresa de Ávila, que era uma figura ímpar e que realizou de forma muito integral esse esforço de fidelidade, esse esforço de entrega ao propósito de cristianização do mundo. Exemplificou essa fidelidade em relação ao Cristo de diferentes maneiras na sua encarnação como Madre Teresa de Ávila, como Teresa de Jesus na superfície do planeta. E a literatura espírita nos conta uma passagem muito interessante em que Madre Teresa de Ávila ela estaria se deslocando de uma para outra cidade, carregando mantimentos, nesse esforço de servir ao próximo. E no período histórico em que ela viveu, esse trânsito entre cidades, algumas delas até relativamente próximas, era um trânsito muito difícil, já que os meios de transporte, né, não eram os mesmos como aqueles que temos hoje à nossa disposição. E então, Madre Teresa de Ávila, carregando alguns cestos com alimentos, com mantimentos que ela esperava colocar à disposição dos mais pobres nessa cidade para onde ela se deslocava, há um ponto dessa trajetória em que ela precisa atravessar um ribeirão, um riacho. E um riacho que normalmente não apresentava dificuldade à travessia. Mas nesse momento em que ela se prepara para realizar a travessia, o ribeirão parecia um pouco mais caudaloso do que o de costume, não é? E então, durante a travessia, Madre Teresa de Ávila, ela acaba não só, enfim, encontrando dificuldades inúmeras para realizar essa travessia, acaba toda encharcada, né, com as suas vestes molhadas, mas ela perde a maior parte dos mantimentos que ela carregava em cestos por impossibilidade de realizar a travessia desse riacho, desse ribeirão, da forma tranquila como corriqueiramente o fazia. E a literatura nos conta, então, que nesse momento ela endereça a divindade, ela endereça, em verdade, ao Cristo, né? Como expressão da divindade, né? Como filho de Deus e nosso irmão, mas nosso guia e modelo, aqueles, né, em quem miramos,
né, para tentar, da maneira mais adequada, orientar a nossa trajetória na Terra. E ela vai pensar no Cristo e vai, de forma muito sentida e muito verdadeira, muito sincera, ela vai endereçar ao Cristo a seguinte indagação: Mestre, se estou cumprindo tuas ordens, por que tenho tantas dificuldades no caminho? E nesse momento ela ouve uma voz que vibra dentro dela própria e que lhe responde nos seguintes termos: Teresa, não sabes tu que é assim que trato aos meus amigos? E então ela, de forma muito sincera, se vira para o Cristo e diz: Ah, Senhor, então é por isso que os tem em número tão reduzido. Que passagem singela, mas recheada de beleza, não é, meus irmãos? Porque Teresa de Ávila, essa figura angélica, não deixa de ser uma figura humana como nós. E nesse momento, ela realiza de si para si mesmo, mas endereça à divindade uma indagação que eu tenho certeza que todos e todas nós já nos fizemos em algum momento da nossa trajetória no planeta. A indagação é: se nós estamos buscando ao Cristo, se nós estamos buscando a divindade, se nós estamos realizando de forma tão sincera esse esforço de cristianização, por que enfrentamos tantas dificuldades no nosso dia a dia? Meu irmão Cristo, por que o Senhor não favorece um pouquinho esse esforço da minha caminhada de encontro contigo? E a passagem de Madre Teresa de Ávila, ela é muito ilustrativa porque ela expressa o quão humana e legítima é essa indagação, mas ao mesmo tempo ela expressa a lição do Cristo para todos e todas nós, porque em momento algum o Cristo nos prometeu facilidades nesse nosso esforço de transformação. Ele nos garantiu que há sim um reino para onde todos e todas nós estamos nos dirigindo, um reino em que estaremos com Ele, em que estaremos vibrando na sua sintonia, sendo capazes de exprimir, do mesmo modo como Ele exprimiu por nós, há mais de 2000 anos atrás, o verdadeiro amor. Amor pela divindade e amor de nós em relação a nós mesmos. Mas esse esforço não é cercado de facilidades. O Cristo não nos garantiu um trânsito do estado em que nos encontramos para o ponto onde ele se encontra e de onde ele exprime suas luzes a clarear a nossa trajetória. Ele não nos garantiu que nós chegaremos até lá em almofadas confortáveis que assegurem que não passaremos por experiências dolorosas, por experiências difíceis. O que eu espero, meus irmãos, exprimir nessas breves reflexões que estou endereçando a vocês, né, é que esses espíritos de escola que nos precederam na superfície do planeta, encarnados, e que seguem inspirando-nos, e que seguem convidando-nos a seguirmos firmes, resolutos, nesse caminho de aproximação com Cristo. Esses irmãos fizeram escolhas tão desafiadoras, tão difíceis, e se viram obrigados a experimentar martírios tão dolorosos, que a exortação que se coloca nesse momento para nós é: que escolhas
E que parcela de dores nós já somos capazes de suportar para avançarmos nesse esforço de reencontro com o Cristo. Tenho certeza que o convite que nos está sendo endereçado não é aquele dos que se martirizaram em nome do Cristo. Pedro foi crucificado e pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma como morreu o próprio Cristo. Não é esse o convite que nos é feito. O convite que nos é feito é o de martirizarmos apenas o nosso próprio ego, o de martirizarmos isso que ainda vibra em nós, que é a necessidade de mantermos certas comodidades e de tentarmos ajustar o Cristo às nossas comodidades, e não o de irmos pouco a pouco sacrificando essas comodidades em benefício dessa necessidade de transformação. E é nesse sentido que o templo, a casa espírita, ela deve funcionar como um espaço em que nos renovamos, em que nos refrigeramos, eu diria, nesse propósito de estarmos caminhando, obrando junto com o Cristo. Não basta que estejamos no templo como quem crê que a nossa frequência de reuniões, nesse momento, uma frequência virtual, não basta que estejamos vinculados à casa espírita ou a qualquer outra agremiação religiosa, na expectativa de que essa vinculação vá nos trazer facilidades na trajetória que realizamos na superfície do planeta. A trajetória de todos e todas nós é cercada de desafios, é cercada de dificuldades. No entanto, se nos dedicamos com disciplina, se nos dedicamos com afinco a esse propósito de renovação, o templo religioso, no nosso caso, a casa espírita, ela passa a funcionar como esse espaço que nos renova, como esse espaço que infunde em nós, ainda muito imperfeitos, a necessidade de jamais nos afastarmos do esforço de cristianização. Esforço que precisa ser permanente. Esforço que precisa expressar a nossa fé, a nossa efetiva fidelidade em relação ao Cristo. Porque o nosso vínculo com Cristo não pode ser casual, ocasional. Nós não podemos buscá-lo apenas quando nos encontramos em apuros e esperamos que ele ou que os bons espíritos que labutam na cristianização do mundo estejam sempre à nossa disposição para nos socorrer, para nos amparar nesses momentos de dificuldade. É preciso que nós realizemos o nosso esforço de aproximação em relação ao Cristo e que esse esforço seja permanente, seja constante. O que não significa que não iremos chorar, o que não significa que não iremos sentir, o que não significa que não teremos os nossos momentos de dificuldade em que endereçaremos o pensamento ao Cristo e faremos como Madre Teresa de Ávila e o indagaremos: Senhor, não dá para facilitar um pouquinho as coisas? Mas se permanecemos fiéis, se permanecemos dedicados ao estudo e mais à prática do cristianismo no nosso dia a dia, nós certamente encontraremos o amparo necessário, nós certamente iremos aurir a energia necessária para levantarmos dos tropeços que são comuns à caminhada e seguirmos mais firmes, ainda mais resolutos nesse esforço. Que nós possamos, então, nos sentir inspirados por essas reflexões
E aqui falo em nós porque o primeiro a buscar essa inspiração sou eu mesmo, que tantas vezes me vejo alimentando esse tipo de questionamento, de dúvida, de descontentamento, por não perceber um caminho mais livre, mais aberto diante de mim mesmo, já que desejo verdadeiramente realizar uma trajetória de reencontro com o Cristo. A questão é: qual é o nível da minha disposição a sorver a taça de amarguras que é necessária nesse esforço de encontro com o Cristo? Que essa exortação não nos desanime, que essa exortação, que esse convite, que essas reflexões não se coloquem diante de vocês como algo que lhes faça alimentar o pensamento de que a nossa vida ela está cercada de sofrimentos e ponto final. Não é isso, não é isso. O convite do Cristo é a aceitarmos que os desafios que se apresentam na nossa trajetória não são aleatórios. E se nós não somos capazes ainda de realizar aquelas expressões dos mártires de outrora, nós estamos sendo convidados a realizar pequenas manifestações cotidianas, diárias, dessa opção que fizemos por caminhar com o Cristo. E não devemos abrir mão de seguir caminhando com o Cristo, certos de que encontraremos as forças necessárias para avançar. E aí, para encerrar, eu queria destacar um trechinho de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Levantemo-nos. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta, sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado. As estações da sua marcha são eminentemente educativas, do Getsêmani à cruz, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre almofadas de luxo do menor esforço. Que nós sejamos verdadeiros cristãos que encaram os desafios do seu dia a dia com boa vontade, com coragem, com a certeza de que o Cristo espera por nós e que aqueles que realizaram esforços antes de nós para a propagação do cristianismo na superfície do planeta, para a manutenção nessa fidelidade irrestrita com o Cristo, esses são os nossos irmãos que seguem tutelando os nossos caminhos e que seguem assegurando que nós seremos capazes de suportar as nossas cruzes, porque elas são proporcionais à nossa capacidade de caminhar. Que nós sigamos renovados por essa certeza e que nesse ano de 2021, um ano cercado de tantos desejos, tantas aspirações, tantos projetos que realizamos, né, nesse momento, que nós alcancemos todos esses desejos, essas aspirações, que nós consigamos materializar todos os projetos que construímos até aqui, mas que nós não deixemos de lado a certeza de que o esforço maior deve ser o esforço de cristianização e que a gente consiga compatibilizar, então, todos esses desejos, aspirações com a necessidade de irmos nos renovando pouco a pouco, dia a dia, nesse grande propósito de reencontro com esse nosso irmão maior, que é o Cristo. Muita paz para todos e todas nós. Muito obrigado por essa oportunidade de refletir com vocês sobre a mensagem cristã.
Fiquem com Deus, fiquem com Cristo. Muita paz.